Oi, galera. Como eu repeti a exaustão quando eu era candidata, que eu sou a única candidata de conquista formada em política, eu não poderia deixar de vir aqui conversar com os meus apoiadores e explicar para eles o que pode acontecer, o que é mais viável que aconteça com relação à situação da Sheila Lemos. Eu quero aqui deixar bem claro que eu não tenho espírito de adivinhação, que isso inclusive é coisa que eu não acredito, porque isso é coisa que eu ponho a Deus. O que eu trago aqui são coisas baseadas na lógica, na legislação e o entendimento que eu faço dessa situação. Então, antes da gente começar essa reflexão, eu quero te dizer o seguinte: política, como a maioria das coisas da vida adulta, não deveria ser avaliada, olhada com emoção, com fígado e muito menos com paixão, sabe? Ah, minha prefeitona, não sei o que lá, não. A gente tem que olhar as coisas com sabedoria e discernir na lógica o que é certo. Já dizia o falso ET Bilu. Busquem conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, eu sei que eu já falei antes, mas vai que você esteja chegando aqui nesse vídeo agora. Gente, nós temos leis. A gente, infelizmente, não é informado, a grande parcela da sociedade não entende o que são leis, como que funcionam e o que isso impacta nas nossas vidas no dia a dia. Então, eu vou fazer aqui a título de exemplo. Você que trabalha carteira assinada, imagina se o seu empregador não cumprisse legislação trabalhista, não depositasse o seu valor do FGTS só porque ele não concorda. Ele não concorda, ele na cabeça dele ele acha que já te paga o suficiente, que 1.500 é muito, ou que 1.420 é muito, aí ele não deposita e te prejudica. A lei vai lá e dá sanção a ele. Por quê? Ele está descumprindo uma coisa que é regra, que é lei, entendeu? Ainda que ele discorde, que ele não goste, que ele não acha que ele deva pagar FGTS, é um direito dele discordar, na lei ele é obrigado a pagar. Vocês entenderam? Então, há uma diferença entre o que você concorda, o que você discorda, entre o que você acha na sua cabeça e o que a lei diz que tem que ser feito. Por que eu dei esse exemplo? Porque muita gente tá falando no tapetão não, e vai repetindo igual papagaio de pirata e cabresteiro. O que você tem que entender é que se fosse no tapetão, era outra forma que iam impedir que ela se elegesse, ela qualquer um no Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Então ela não está sendo impedida de assumir o mandato. A lei é que está a impedindo, por quê? Na legislação do Brasil, na legislação eleitoral, tem uma lei complementar que determina 16 situações que uma pessoa pode ser inelegível, ou seja, que ela não fica disponível para ser eleita. Uma dessas situações é quando a relação de parentesco, relação familiar, relação consanguíneo entre as pessoas no cargo do executivo, ou a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Então, parentes de presidentes, parentes de governadores e prefeitos, eles não podem candidatar ao mesmo cargo, no mesmo território, ou seja, no mesmo local, que as pessoas que eles têm essa ligação de parentesco, entendeu? Cônjuge, filhos e por aí vai. A lei proíbe, a menos que essas pessoas se afastem pelo menos 6 meses daquele cargo. No caso de Sheila, a dona Irma, em 2016, ela foi eleita junto com a chapa do Erzen, ela era vice, todo mundo sabe isso. Mas a chapa é única, porque vice, ele não é decorativo. Se acontecer alguma coisa com o primeiro, aí a doença, a morte, outras situações, quem assume é o vice, é a nível de federal e assim, a nível estadual e assim, a nível municipal também não é diferente.
E Dona Irma assumiu a prefeitura por 2 vezes. Ela não assumiu enquanto vice-prefeita. Enquanto vice-prefeita, ela foi eleita. Enquanto prefeita, ela assumiu em 2019, de dia 8 a dia 19, se eu não estou em erro. Ela assumiu por esses dias, quando Erzen saiu de férias, acho que foi setembro, alguma coisa assim, que Erzen saiu de férias. Depois, ela assume novamente em dezembro, quando Erzen já estava, em dezembro de 2020, preciso ressaltar, quando Erzen já estava doente. Então, por 2 vezes, ela assumiu a prefeitura enquanto prefeita, ela despachou enquanto prefeita. Aí, em 2020, Sheila entra na chapa de Erzen também como vice. Eleita a chapa, Erzen acaba falecendo, Sheila assume como prefeita. Para você pensar. Então, em 2019, na legislatura de 2016, Irma assumiu como prefeita, depois 2020 e depois Sheila também foi como prefeita. O que está discutindo aqui, só para você entender, o Avante, Dr. Marcos e as outras coligações e partidos que estão pleiteando a inelegibilidade de Sheila, o que eles estão falando? Olha, está indo para 3º mandato consecutivo e isso é vedado numa família. Por isso que eu expliquei aqui, por exemplo, por que Lúcia Rocha, ela vai para prefeita e Cris vai para vereadora. Porque é assim que tem que funcionar na regra eleitoral. Você não pode, outro exemplo que eu vou te dar, por que Bolsonaro, enquanto presidente, os filhos só podiam se candidatar às vagas que já eram, ou seja, o Flávio só para senador, o Eduardo só para deputado e o Carlos só para vereador, porque não pode, é vedado. Não pode, porque meu pai é presidente, eu era vereador, agora eu vou para senador. Só eu vou poder fazer isso depois que meu pai deixar de ser presidente. Vocês entenderam? Isso não sou eu que crio. É a lei que diz que é assim. Então, tá configurando 3 mandatos para a mesma família, para o mesmo núcleo familiar. E a lei veda isso, proíbe isso para evitar monopólios de poderes, que grupos políticos, famílias continuem no poder. Agora pensa, se não fosse Sheila, você que às vezes fala que é no tapetão, se fosse PT, você concordaria? Você entende? A gente tem que ter as mesmas medidas e não ficar com 50 medidas por conta da paixão. O que está se discutindo não é Sheila pessoa física, o que está se discutindo é lei. Por que eu estou falando isso? A lei proíbe irreelegibilidade. A regibilidade, ou seja, a reeleição é permitido uma vez só, mas a irregibilidade não existe, por isso que é regibilidade é permitido, mas irregibilidade não. Nenhum grupo político familiar no executivo, tá? No executivo. No legislativo, o vereador pode candidatar, até tem vereador no Brasil que está quase 50 anos no mandato. Então, a lei proíbe a nível do executivo, por isso que eu falei de presidente, de governador e de prefeito. Então, o que acontece? Essa irrelegibilidade está falando assim, ó, essa família, esse núcleo político não pode estar indo para mais uma reeleição. Não pode, é proibido por lei. A partir do momento que foram para tudo ou nada, é assim que tem que funcionar e tem que aguardar a sentença. Só que o que acontece? Todo mundo viu que Sheila teve 116.488 votos, com quase 59%, né, dos votos. Isso, se não fosse por conta da situação subjudice, ela já estaria eleita no primeiro turno, mas ela não está eleita porque não sou eu, nem você, nem ela que decide isso. É por isso que nós temos legislação que rege a sociedade, nós temos que cumprir essas regras, porque senão vira Babilônia. Cada um tem seu estudo, sua opinião, sua cultura, sua vivência, e cada um ia falar, não, na minha cabeça o certo é isso, na minha cabeça o certo é aquilo. E para evitar esse de o que cada um acha que o certo, existem regras, entendeu? Então, essa regra tá falando que Sheila está sub judice. Então, esses 116.488 votos que ela recebeu ainda estão anulados sob júdice, porque na justiça está aguardando
julgamento. Se até, sei lá, dia 30 agora não se decidiu nada, não se decidir nada no TSE, aqui a Vitória da Conquista, por óbvio, não terá segundo turno ainda, porque não está nada decidido. O que vai acontecer se até dia 1 de janeiro, quando todo mundo que foi eleito vai tomar posse, não for decidido? Sheila vai tomar posse? Não, Sheila não vai tomar posse. Não vai tomar posse. Por que, Ara? Porque ainda não tem o resultado do que ela buscou no recurso. Se até esse dia ela não tiver o recurso, né, se é deferido ou sem deferido, se é aceito ou não, porque a gente sabe que os desembargadores falaram, ela não pode, ela tá indeferida, supostamente, na opinião dos desembargadores, ela é inelegível, mas ela foi para a última instância. Se até o 1 de janeiro não tiver nenhum tipo de resposta, Sheila não vai assumir, não vai tomar posse. O presidente da Câmara dos Vereadores de Conquista, que atualmente é o Hermínio Oliveira, aqui do PP, que era do Podemos, mas hoje ele é do PP, ele que vai assumir interinamente a prefeitura de Vitória da Conquista. Ele vai ser o prefeito interino até que o TSE decida. Se o TSE chancelar, confirmar o que os desembargadores falaram, que eu acho que é o que vai acontecer, mas como eu falei, não tenho espírito de adivinhação e nem quero ter. Se acontecer isso, aqui em Vitória da Conquista nós teremos novas eleições, que inclusive permitiria novos candidatos ao legislativo concorrerem, e assim nós iríamos às urnas escolher o próximo ou a próxima prefeita. E Sheila, infelizmente, não estaria habilitada a concorrer, ela não iria concorrer. O que eu acho que aconteceu? Ela foi pro tudo ou nada, e tá certo, tem legislação, a gente tem que correr e ir atrás daquilo que a gente acredita e se discute nos autos. Mas eu trouxe esse vídeo com essa reflexão e também com essa informação para você, porque além de eu ser formada em política, eu amo política, eu entendo de política desde que eu me conheço por gente aqui no Brasil, eu gosto, eu entendo a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, leio todos os dias sobre política, eu não poderia deixar de vir aqui te explicar isso, até porque tem muita informação truncada, muita canalice, muito oportunismo, e aqueles que me apoiam sabem que eu sou preparada e que principalmente eu trago informação credível, não trabalho com fake news, nem com canalice, nem com oportunismo. Então, escute esse vídeo com calma, reveja se você precisar e simplesmente bote na sua cabeça que legislação tem que ser cumprida e todos temos que cumpri-la. Eu, você, o presidente, a Sheila, quem quer que seja. E que a gente tome cuidado e entenda a política não é paixão. A gente tem que entender a política como aquilo que ela é. Uma forma de gestão da sociedade, das coisas, da coisa pública, porque a gente não faz da nossa cabeça. Os anarquistas acham que não deveria ter o Estado e a gente deveria fazer essa gestão de outra forma. Mas como nós temos leis, o que o anarquista acha é válido na cabeça dele, mas na prática não é o que funciona. Então vamos tirar o fígado, a paixão e vamos olhar as coisas com lucidez, com discernimento, para a gente não ser ludibriado, manipulado, enganado só ao bel prazer daqueles que sabem que conhecimento é poder, que conhecimento liberta e conhecimento te dá oportunidade de você influenciar aqueles que estão com sede de conhecimento, que querem buscar e não tem, infelizmente, os caminhos para isso. Mas aqui no canal da Ara você fica bem informado, então saiba que aqui você entende tudo que você precisa entender sobre política. Eu espero que dessa vez com esse vídeo você entenda sobre essa questão da irreelegibilidade da Sheila Lemos.